Bom, vamos tentar aqui responder uma dúvida de um colega a respeito de como resolver a equação do terceiro grau na calculadora HP Prime. Bom, para resolver isso, antes nós vamos conversar a respeito do conceito da calculadora. Então a calculadora ela trabalha com reais exatos e aproximados. Então, se a solução for uma equação que tenha soluções reais, então nós podemos ter dois tipos de soluções. Se forem racionais, nós vamos ter as soluções algébricas, em que essa solução algébrica elas vão ser exatas. E se as soluções foram reais, mas irracionais, as respostas irracionais, então a nossa solução vai ser numérica ou aproximada. E temos as soluções complexas. Vamos ver exemplo de cada um. Aqui nós temos exemplo que as respostas são reais racionais. Então aqui nós vamos resolver da maneira normal. Eu já salvei isso aqui. Então se eu puxar E1, ele vai guardar isso aqui. Então o jeito de resolver, nós vamos aqui, terceiro, resolve. Basta eu colocar E1. Como a variável é x, eu não preciso especificar. Se fosse outra variável, eu precisaria explicar. Se fosse na variável y, outra letra, ou se fosse algébrica, eu teria que especificar em qual variável eu quero a solução. No caso do x, não há necessidade. Então aqui eu tenho uma solução exata. Então a mesma coisa para o 2. Vamos resolver aqui. Resolve. É 2. E também de terceiro grau, se as respostas forem racionais, não há o que se preocupar. A resposta vai vir, é 3, olha só. Então essas três equações possuem soluções reais racionais. O problema se instala aqui quando as soluções são irracionais, tipo essa. Então vamos ver aqui, vamos colocar E4, é essa aqui. Então vamos resolver essa equação E4. Então do mesmo jeito, E4. Então nós temos aqui essa solução, ela é uma solução algébrica, ela é uma solução exata. Se eu quiser a resposta aproximado, eu vou ter que vir aqui na caixa de ferramenta, no catálogo, exact, botei esse comando aqui, exact, vem aqui, e ele, eu falei exato, né? É aproximado. Aqui, eu venho aqui e ele resolve isso aqui. Então aqui nós temos então uma solução exata e aqui uma solução aproximada. Vamos então resolver a quinta. Então vem aqui, cas, solve, a quinta, olha. Então aqui ele resolveu de forma algébrica, de uma forma exata, ele deu a resposta exata dessa equação, a resposta exata. Se eu quiser a resposta aproximada ou numérica, aí eu tenho que vir aqui no catálogo, então aproximado, e vir, e ele me dá a resposta numérica ou aproximada, tá certo? O problema é que ele só resolve algebricamente até a equação do segundo grau. A equação do terceiro grau, nesse caso aqui, olha, essa é 7. Olha, essa equação, então se eu vir aqui, vamos tentar resolver para ver o que acontece. Primeiro ele já te dá uma advertência, né? Cuidado, a extensão
algébrica, então ele não resolve algebricamente. Aí qual é a solução? Ele vai te dar uma solução numérica. Então, na equação de terceiro grau para frente, ele não consegue dar uma resposta exata, algébrica, ou seja, essa solução deve ser desse tipo aqui, ó, com raiz, π, alguma coisa. Ele não consegue te dar essa resposta nesse formato. Ele só consegue te dar a resposta numérica ou aproximada, aqui, ó, ou aproximada. Tá certo? Então, essa é a dificuldade das equações do terceiro grau para lá. Então, eu só vou poder ter a resposta numérica aproximada. Eu não consigo ter a resposta exata. Raiz de 3 mais 2 sobre 3, eu não consigo ter. A resposta que eu tenho lá na equação do segundo grau, ele já me dá essa. Na equação do segundo grau, ele me deu essa resposta aqui. Só que na de terceiro grau em diante, eu não consigo essa resposta. Eu só consigo a resposta numérica. E por último, nós temos as soluções com números complexos. Vamos ver aqui, então é 8. É 8, olha, vamos resolver. Vem aqui, solve. Se eu der essa resposta, ó, vai dar conjunto vazio. Mas se eu venho aqui, ó, solve complexo, ó, se eu pedir para resolver complexos, olha, ele já vai me dar a resposta complexa. A mesma coisa com a E9, olha, E9, vamos pedir para ele resolver. Se eu pedir só para ele resolver dentro dos racionais, olha, dentro dos reais, ele me dá, a resposta seria menos 1. Eu vou pedir para ele resolver a mesma, só que agora com equações complexas. Então, se eu peço para ele resolver a mesma, então, além das soluções reais, ele vai me dar as soluções complexas. Tá certo? Bom, equações, ela é trabalhada de uma forma muito precária no Brasil. Tá? Em outros países, eles trabalham com equações e a calculadora gráfica te dá justamente esse recurso. Então, por exemplo, se eu pego essa equação aqui, a E6, venho aqui, ó, aplicativo função, aqui vai estar a E6, aqui está a E7. Vamos, então, por aqui, ó, quando eu mando ele plotar o gráfico, eu já sei que só tem uma raiz aqui. E se eu quiser, eu tenho ferramentas aqui para descobrir essa raiz. Então, se eu vim aqui, ó, função, raiz, ele me deu um extremo aqui. Não é esse extremo que eu estou precisando. Eu estou querendo a raiz. Então, eu coloco o cursor mais próximo dessa raiz, olha, e vem aqui função e raiz. Então, ele vai me dar a solução dessa equação e eu consigo ver isso numericamente. Eu não consigo, isso aqui deve ser raiz alguma coisa, só que eu não consigo extrair esse valor algébrico, esse valor aproximado em forma de raiz. Eu só consigo uma aproximação, ou seja, ele resolveu lá a raiz e já me deu um valor aproximado. É isso que eu consigo. Tá certo? Vamos ver vamos ver essa segunda aqui, olha. Essa segunda, vou traçar o gráfico, olha. Essa aqui já tem 1, 2, 3 raízes. 3 raízes, olha. Então existem 3 raízes. Para me descobrir as raízes, eu coloco o cursor próximo. Então ele vai achar a raiz aqui, esse método é de uma por uma. Então eu venho aqui, função raiz, olha. Ó, ele me deu essa aqui, ó, 0. É essa aqui, ó, 0,24 alguma coisa. Se eu quiser saber essa, olha, eu coloco o cursor aqui perto, venho função raiz, olha, ele vai me dar, então dá menos 1 ponto. Se eu quiser essa outra, eu coloco o cursor aqui perto, função raiz. É uma a uma que ele vai me dar essas funções olhando para o gráfico. Eu poderia descobrir isso aqui também olhando a tabela, né? É o valor em que são os valores onde a função está mais próximo de zero. Tá? Então, seria essa uma abordagem gráfica
para saber resolver uma equação de qualquer grau, tá certo? Espero ter ajudado, tá certo? Qualquer dúvida a gente está aí para responder. Obrigado.